Prepare-se para conhecer a batalha naval mais decisiva e espetacular da independência brasileira. Em apenas algumas horas, um almirante escocês mercenário, comandando navios improvisados, enfrentou a poderosa esquadra portuguesa e mudou o destino de uma nação inteira. Esta é a história de coragem, estratégia genial e canhões trovejando no mar da Bahia. Aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Era início de maio de 1823. Salvador ainda resistia sob controle português, mas todos sabiam que era questão de tempo. O cerco terrestre sufocava a cidade há meses, mas o verdadeiro golpe de misericórdia viria do mar. E o homem encarregado de desferir esse golpe era Thomas Cochrane, o almirante escocês mais temido dos oceanos. Um gênio naval que havia humilhado a marinha espanhola no Pacífico e agora estava no Brasil por dinheiro, glória e aventura. Cochrane assumira o comando da Marinha Brasileira em março de 1823 e imediatamente percebeu o problema. Sua frota era uma piada comparada à armada portuguesa. Navios mercantes mal adaptados para a guerra a tripulações inexperientes, poucos canhões, menos munição ainda. Do outro lado, Portugal tinha navios de linha construídos especificamente para combate. Tripulações treinadas há anos, artilharia superior. Mas Cochrane tinha algo que os portugueses não tinham: audácia insana e cérebro tático brilhante. Ele passou abril inteiro estudando os movimentos da frota portuguesa, entendendo seus padrões, identificando fraquezas, e descobriu o comandante português, João Félix Pereira de Campos. Era excessivamente cauteloso, quase covarde. Preferia ficar na defensiva protegendo Salvador a arriscar batalha aberta. Cochrane decidiu forçá-lo a lutar e escolheu o dia 4 de maio de 1823 para mudar a história do Brasil. O sol mal havia nascido quando vigias portugueses avistaram algo aterrorizante. A esquadra brasileira de Cochrane navegando diretamente em direção a Salvador, em formação de ataque. Não era manobra defensiva, não era patrulhamento, era declaração de guerra aberta. A frota brasileira era modesta. A nau-capitânia Pedro I, onde Cochrane comandava pessoalmente. As fragatas Piranga, Maria da Glória e alguns navios menores. Ao todo, menos de 10 embarcações com capacidade real de combate. Contra eles, a esquadra portuguesa, posicionada na Baía de Todos os Santos. Mais de 13 navios de guerra, incluindo a poderosa nau Constituição, fragatas bem armadas e vários navios de apoio. No papel, os portugueses deveriam massacrar os brasileiros. Mas Cochrane não jogava no papel. Ele jogava na psicologia, na velocidade, na surpresa. Às 8 horas da manhã, Cochrane deu a ordem que mudaria tudo. Bandeira de combate ao mastro. Que comecem os disparos quando estivermos ao alcance. Não recuem por nada. A tripulação brasileira estava aterrorizada. Muitos eram pescadores recrutados semanas antes, marinheiros mercantes que nunca tinham visto combate real. Mas tinham Cochrane. E Cochrane tinha fama de invencível. Se ele dizia para atacar, eles atacariam. Às 9h15 da manhã, os primeiros canhões troaram. A Pedro I abriu fogo contra a linha portuguesa a uma distância que os manuais navais consideravam suicida muito perto. Vulnerável demais. Mas Cochrane sabia o que estava fazendo. Nessa distância, até artilheiros inexperientes poderiam acertar alvos grandes, como navios de guerra. Bolas de canhão de 32 libras rasgaram o ar com assobio mortal. A primeira saraivada brasileira atingiu a fragata portuguesa Calypso no casco, abrindo buracos abaixo da linha d'água. Marinheiros portugueses correram desesperados para conter o vazamento enquanto seus próprios canhões respondiam. O barulho era ensurdecedor. Trovões contínuos, madeira se estilhaçando, homens gritando, cabos arrebentando. Fumaça negra de pólvora cobria tudo, tornando impossível ver, além de 50 metros, era combate às cegas, instinto, puro terror e adrenalina. A tática de Cochrane era brutal na simplicidade. Navegação agressiva, manobras rápidas, disparos constantes. Ele mantinha seus navios em movimento contínuo, tornando-os alvos difíceis. Enquanto isso, os portugueses, fiéis à doutrina naval europeia conservadora, mantinham formação estática,
tornando-se alvos fáceis para os canhões brasileiros. João Félix, o comandante português, cometeu seu erro fatal. Ordenou que sua esquadra recuasse para águas mais rasas, perto das fortificações de Salvador, acreditando que os canhões costeiros lhe dariam vantagem. Cochrane percebeu a manobra e sorriu. Era exatamente o que ele queria. Seguiu os portugueses para águas rasas. Por volta das 11 horas, a batalha entrou em fase crítica. Vários navios de ambos os lados estavam danificados. Mortos e feridos enchiam os conveses. Mas Cochrane tinha um último truque na manga. Ele ordenou que a Pedro I avançasse sozinha, diretamente contra a nau capitânia portuguesa Constituição. Era loucura tática, um navio contra a fortaleza flutuante inimiga. Seus oficiais protestaram. Senhor, é suicídio. Cochrane respondeu. Não, é vitória. Sigam minhas ordens. A Pedro I navegou direto para o coração da frota portuguesa, todos os canhões disparando simultaneamente. Era espetáculo pirotécnico demoníaco, chamas, fumaça, estilhaços voando, mastros caindo. A coragem insana de Cochrane causou pânico nos portugueses. Eles não esperavam tamanha audácia. Não estavam preparados para inimigo que não tinha medo de morrer. A Constituição respondeu com sua artilharia pesada, mas a manobra agressiva de Cochrane bagunçou seus ângulos de tiro. Muitos disparos portugueses erraram ou acertaram água. E quanto isso, os canhões brasileiros, à distância suicida, acertavam repetidamente o casco português. Às 11h45, aconteceu o impensável. A Constituição içou bandeira, sinalizando retirada. João Félix ordenou que toda a esquadra recuasse para dentro do porto de Salvador, sob proteção das fortalezas costeiras. Ele estava desistindo da batalha. Cochrane queria perseguir até o último navio, mas seus oficiais finalmente o convenceram. A parar, a munição estava acabando. Vários navios brasileiros estavam seriamente danificados, e entrar no porto sob fogo das fortalezas seria realmente suicida até para ele. Às 12h30, os canhões silenciaram. A batalha naval de 4 de maio havia terminado. O resultado imediato parecia modesto. Nenhum navio afundado de lado a lado. Algumas centenas de mortos e feridos combinados. Danos reparáveis. Mas o impacto estratégico foi devastador para Portugal. A esquadra portuguesa, humilhada e desmoralizada, refugiou-se no porto e nunca mais saiu para combate aberto. João Félix foi ridicularizado, como uma frota superior foi derrotada por mercantes mal armados, comandados por um mercenário. A moral portuguesa, já abalada por meses de cerco terrestre, entrou em colapso terminal. Cochrane, por outro lado, tornou-se lenda instantânea. Marinheiros brasileiros que estavam aterrorizados na manhã do dia 4, agora juravam morrer por ele. A notícia da vitória se espalhou pelo Brasil como fogo em pólvora seca. O invencível Cochrane havia destruído a armada portuguesa. A independência estava garantida, mas havia efeitos mais profundos. O bloqueio naval brasileiro, antes meio poroso, tornou-se absolutamente hermético. Nenhum navio português conseguiria mais furar o cerco para trazer comida ou reforços a Salvador. A cidade estava condenada. Dentro de Salvador, ao saber da derrota naval, o general Madeira soube que estava acabado. Sem esperança de reforços marítimos, sem possibilidade de fuga por mar, era apenas questão de tempo até ter que se render. E foi exatamente o que aconteceu 2 meses depois. Em 2 de julho de 1823, as tropas portuguesas evacuaram Salvador definitivamente. A Batalha Naval, de 4 de maio, não foi a maior batalha naval da história. Não teve milhares de mortos, não afundou dezenas de navios, mas foi absolutamente decisiva, porque quebrou a espinha dorsal da resistência portuguesa no Brasil. Cochrane provou que navios inferiores com comandante superior vencem navios superiores com comandante medíocre. Provou que audácia calculada vence cautela excessiva. Provou que brasileiros podiam vencer europeus no mar, algo impensável meses antes. Existe uma história não oficial, contada entre marinheiros baianos por gerações. Quando Cochrane retornou ao porto após a batalha, encontrou multidões nas docas gritando seu nome. Uma velha senhora negra se aproximou, tocou seu uniforme manchado de pólvora e sangue, e disse: "Você não é brasileiro, mas hoje libertou o Brasil.
Cochrane, o mercenário cínico que lutava por dinheiro, teria chorado. Anos depois, Cochrane deixaria o Brasil, voltaria à Europa, teria outras aventuras. Mas brasileiros nunca o esqueceram. Na Bahia, existe até hoje uma rua Almirante Cochrane. Mães baianas ainda colocam seus filhos para dormir com histórias do leão escocês, que salvou a Bahia. E tudo começou em 4 de maio de 1823, quando canhões trovejaram na Baía de Todos os Santos. E um homem decidiu que a audácia valia mais que prudência, que coragem valia mais que números, e que a independência do Brasil valia arriscar absolutamente tudo. O mar guarda segredos. Mas esse ele conta com orgulho. Obrigado por assistir até aqui. Fortaleça nosso canal, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder vídeos.